Se João Gilberto tivesse gravado apenas os seus 3 primeiros discos, ele já teria lugar na história da música popular mundial, como um dos maiores artistas de todos os tempos. Nesses 3 discos, a revolução chamada Bossa Nova foi deflagrada. Uma nova forma de tocar violão e cantar, tendo samba como base, e que influenciou toda a música ocidental do mundo nos anos 1960. Antônio Carlos Jobim, produtor dos 3 discos, é também autor dessa revolução. Além de ser o arranjador desses discos, que definiram a sonoridade da Bossa Nova, Tom assina mais de 1/3 das músicas gravadas nessa trilogia. Mas João Gilberto não parou. Quando a Bossa Nova perdeu espaço no Brasil, ele saiu para o mundo, gravou muitos discos, fez muitos shows e nessas andanças incorporou ao seu repertório canções internacionais. João nunca fez concessões ou seguiu modas ou correu atrás de fórmulas de sucesso. Ele sempre fez a música que quis, do jeito que queria, e lapidava minuciosamente cada sílaba cantada, cada acorde tocado. Esse esmero, esse trabalho de ourives que ele fazia, transformava cada canção que ele tocava no que chamamos de bossa nova. Mas isso só porque se convencionou a chamar de bossa nova a forma com que João cantava e tocava violão. Ele mesmo nunca deu a mínima atenção a esse rótulo. Podia ser um standard de jazz dos anos 20, com centenas de gravações como It's Wonderful, ou um bolero já saturado de sucesso, como Bésame Mucho, ou um samba sincopado, gravado e esquecido nos anos 50, como Tintim por Tintim, ou mesmo uma música recente do Tom Jobim. Tudo suava João Gilberto. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador. Esse é o Arranjo. Seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar o Arranjo e assim contribuir para que eu continue a produzir os programas, a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Retrato em Branco e Preto é uma parceria de Tom Jobim e Chico Buarque de Holanda, mas no disco Amoroso de João Gilberto aparece como Zíngaro. Zíngaro era o nome da música antes de receber a letra de Chico Buarque e foi gravada de forma instrumental por Tom Jobim no disco A Certain Mr. Jobim. Tom estava nos Estados Unidos quando compôs o tema. Ele imaginou uma figura nostálgica de um violinista cigano. Zíngaro é sinônimo de cigano. No fundo, ele, Tom, era o próprio Zíngaro, com saudades do Brasil e radicado naquele, para ele, ainda estranho mundo. Tom e Vinícius continuavam muito amigos, mas não compunham mais juntos. E apesar de algum ciúme do poetinha, foi ele quem sugeriu para o Tom o nome do Chico Buarque para colocar letra nessa música. Chico conta que o Vinícius deu essa força para a nova parceria só para depois ter direito a ficar com mais ciúme ainda. Em 67, Tom, aos 40 anos, já era o maior nome da música brasileira. Tinha acabado de gravar um disco com Frank Sinatra, o cantor mais importante do mundo na época. E Chico Buarque era um jovem de 23 anos, recém-alçado ao sucesso instantâneo com a sua participação no Festival da TV Record de 66, cantando A Banda. Apesar da timidez do Chico e também pela postura autodesmistificadora que o Tom tinha, o encontro entre os dois fluiu. Chico, apesar de jovem, não se intimidava com Tom, que era mesmo um grande letrista e ainda costumava implicar com o parceiro. Já na primeira parceria dos dois, Retrato em Branco e Preto, Tom implicou com a expressão porque não se fala branco e preto, e sim retrato em preto e branco. Chico retrucou, mas aí para rimar eu vou ter que trocar soneto por tamanco. Vou colecionar mais um tamanco, outro retrato em preto e branco. 1-0 Chico. Mas não ficou nisso. Chico não gostava do seu próprio verso, trago o peito tão marcado. Ele dizia que tinha usado o tão como uma muleta, só para completar as sílabas da frase. Quando o quarteto em si foi gravar, Chico resolveu trocar para peito carregado. E a princípio, Tom aceitou. Mas depois ligou em seguida dizendo que peito carregado se usa para quando se está com tosse. Chico concordou, 1-1. Chico diz que tem algumas melodias inéditas do Tom em casa, mas que ele nunca vai colocar letra nessas músicas, porque simplesmente não vê sentido em compor sem ter o parceiro do lado, nem que seja implicando. Retrato em Branco e Preto ganharia a sua versão definitiva 10 anos depois de composta, em 1977, gravada por João Gilberto no álbum Amoroso, com arranjo de Klaus Orgmann. E é essa a versão que eu vou analisar.
Para conquistar o mundo, a bossa nova precisou conquistar os Estados Unidos primeiro. Em 1961, o Departamento de Estado norte-americano realizou um festival de jazz no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com grandes músicos como o saxofonista Coleman Hawkes. A ideia era difundir o jazz no Brasil, mas os instrumentistas norte-americanos se encantaram com a música brasileira que eles descobriram aqui, em discos e em apresentações ao vivo no famoso Beco das Garrafas, em Copacabana, onde nasceu o samba jazz. Acabaram voltando para casa levando as sementes da moderna música brasileira. E já em 1961, um dos maiores nomes do jazz, Dizzy Gillespie, começava a tocar nos seus shows a música Desafinado, de Jobim e Newton Mendonça. Essa mesma música foi gravada no ano seguinte pelo guitarrista Charlie Byrd e pelo saxofonista Stan Getz, e essa gravação vendeu mais de 1 milhão de cópias. Foi com muita expectativa que muitos grandes músicos norte-americanos foram ao Carnegie Hall em novembro de 1962 para ouvir e ver de perto nomes como Sérgio Mendes, Carlos Lyra, Roberto Menescal, João Gilberto e Tom Jobim. Os grandes nomes da bossa nova nem voltaram para o Brasil depois do show. Era hora de ficar lá fora e mostrar, ao vivo, como se toca bossa nova. João Gilberto já estava casado, com um filho pequeno, mas vivia em dificuldades financeiras e foi o seu padrinho de casamento, Jorge Amado, quem deu a dica para ele e falou: João, você já fez tudo aqui no Brasil, tá na hora de ir embora. João impressionou todos os grandes músicos da época, pela sua originalidade, pelo seu rigor técnico e estético, pela sua postura sempre íntegra, por sua arte. Stan Getz saiu na frente dos outros e virou o saxofonista oficial da bossa nova. Mas não era o homem certo, ele só teve o timing certo. Segundo o escritor e pesquisador Zusa Homem de Melo, Stan Getz nunca foi capaz de compreender o espírito da bossa nova no que diz respeito à delicadeza do som. Na gravação do histórico disco Getz Gilberto, a relação entre os dois astros não foi muito, digamos, harmoniosa. E muitas arestas tiveram de ser aparadas, ou por Tom Jobim, que tocou piano no disco, ou pelo produtor Creed Taylor, dono da gravadora Verve, que lançou o disco. A mulher do João na época, Astrude, nunca tinha sido uma cantora profissional, nunca tinha feito nenhuma gravação ou mesmo um show solo, mas se ofereceu para gravar a versão em inglês de Garota de Ipanema no disco. Rui Castro diz no livro Chega de Saudade que talvez nem o marido soubesse dessa ideia. João Gilberto tentou desconversar, mas Creed Taylor, como produtor, achou boa a ideia de ter no disco pelo menos uma música cantada em inglês, e não na exótica língua portuguesa. The Girl from Ipanema vendeu mais de 1 milhão de cópias e puxou as vendas do LP, que ganhou vários Grammys. Muita gente ganhou dinheiro com esse estouro de vendas, outros nem tanto. Astrude ganhou, pelo trabalho, uma diária de gravação na tabela do Sindicato dos Músicos, $120. João, o coastro do LP, ganhou $23 mil no primeiro semestre de vendas. E Stan Getz, com o dinheiro do disco, comprou uma mansão de 23 quartos no estado de Nova York. Mas ainda antes do disco sair, em 1963, Astrude seguiu com João por uma temporada na Itália, mas foi só como esposa, não cantou. E, na verdade, o casamento deles já estava no fim. O show juntava João Gilberto e João Donato, que eram amigos desde o início dos anos 50. Essa temporada durou 3 meses e era no sul da Itália, num complexo de casas de show chamado La Bússola. Os brasileiros tocavam numa sala pequena, chamada Bussolotto, e na sala grande se apresentava a orquestra de Bruno Martino. Martino era pianista e às vezes cantor, e também apresentava algumas composições próprias, dentre elas uma espécie de bolero, chamada Estate. A temporada teve que ser interrompida porque João teve uma distensão muscular no braço direito, fruto de horas ininterruptas tocando violão. Astrude e João se separaram, ela voltou para Nova York, onde mora até hoje. E João foi tentar curar o braço em Paris, e lá conheceu uma estudante brasileira chamada Heloísa Buarque de Holanda, irmã do Chico, que tinha na família o apelido de Miúcha. Bem, Heloísa, você acompanha o João quando ele vai se apresentar fora de Nova York? Acompanha na bateria. Esse é meu plano, mas não é pra dizer. Não diga. Não, viajo sempre com o João. E você gostaria de algum dia cantar também? A sua família é musical. Bom, isso não deixa para um dia pensar, né?
A música que se fazia no Brasil a partir de 1964 era filha direta da bossa nova, mas às vezes negava os pais. Foram os anos em que o Brasil viu nascer, especialmente em festivais da TV, uma geração fantástica de artistas. Foi ouvindo Tom, né? João Gilberto, Chega de Saudade, né? Vinícius. Foi ali que deu o estalo. Né? Eu e todo mundo que se perguntasse na minha geração, a gente começou a se interessar de verdade. É claro que eu gostava de música e tal, mas a partir dali que eu comecei a querer fazer música mesmo. Né? Mas os tempos no Brasil pós-golpe militar de 1964 não combinavam com o clima bossa nova. Era preciso responder e resistir ao regime ditatorial, e surgiram as canções de protesto. Não por acaso, Tom Jobim e João Gilberto lançam os seus discos dessa época fora do Brasil. E eles foram, de uma certa forma, mal vistos por estarem trabalhando nos Estados Unidos, como se estivessem se vendendo ao capitalismo. João não falava, não dava entrevista, mas o Tom se ressentia. A crítica não podia falar mal dos generais nem da polícia. A crítica tem mesmo é que fala mal dos artistas, não é verdade? O último disco internacional do João é Amoroso, de 1977, pela gravadora Warner. E na ficha técnica do disco, só João é brasileiro. A produção é dividida por dois nomes acostumados a lidar com grandes estrelas. Ellen Keeney, que era empresária do pianista Bill Evans, e Tommy Lee Puma, que tinha acabado de ganhar o seu primeiro Grammy como produtor de This Masquerade, com George Benson. Os arranjos foram do alemão Klaus Orgemann, que já estava PhD em bossa nova com tantos arranjos que já tinha feito em discos do Tom Jobim. São apenas 8 faixas, 4 de cada lado, e a divisão das faixas no disco é interessante. No lado A estão as músicas internacionais, e mais tintim por tintim. E no lado B, só músicas do Tom. A primeira faixa é It's Wonderful, uma composição dos irmãos George e Ira Gershwin, escrita para o musical Funny Face, de 1927, e que fez muito sucesso também em 1951, no filme Um Americano em Paris, com Gene Kelly. It's wonderful, it's wonderful, it's marvelous, marvelous. É possível que o nome do disco venha de um trecho dessa letra, quando o João Gilberto canta com o sotaque dele. You can be fofinho. Um dos pontos altos do disco é Estate, a canção que o João Gilberto aprendeu na temporada que fez em 63, na Itália. Era uma canção desconhecida de um músico com projeção apenas local, e que João Gilberto reinventou e virou um clássico. Tornerà un altro inverno, cadranno 1000 petali di rose. É impressionante como o João encontra um andamento perfeito para a música. Tira aquele abolerado e parece que só ele consegue enxergar em uma música o que outros cantores ou mesmo arranjadores não conseguem. Tornerà un altro inverno, cadranno 1000 petali di rose. E o mesmo acontece em Bésame Mucho, uma composição escrita por Consuelo Velázquez quando ela tinha 16 anos e deu seu primeiro beijo. A música já tinha 40 anos de regravações, desde Nat King Cole até a icônica versão de Ray Conniff e sua orquestra. Teve até uma gravação feita pelos Beatles. Eles cantaram de brincadeira, claramente porque era um clássico do kitsch mundial, uma música cafona. E João não leva isso em consideração, ou leva, não sei. Mas a gravação dele, com a emoção contida, nunca exagerada, dá sobriedade para a canção. Bésame, bésame muito. João Gilberto veio da Bahia para o Rio em 1950 para cantar em um grupo vocal, os Garotos da Lua. Boa parte do seu repertório ele tirou de gravações de grupos vocais nos anos 40 e 50, músicas que estavam esquecidas, alguns sambas sincopados como Pra Que Discutir com Madame, Adeus América e Eu Quero um Samba. E é o caso de Tintim por Tintim, gravado originalmente pelo conjunto vocal Os Cariocas, em 1951, e da qual ninguém mais se lembrava.
No lado B das músicas do Tom, duas delas eram razoavelmente recentes, tinham 10 anos, em 77, Wave e Triste. Outra música, Caminhos Cruzados, era das músicas mais antigas do Tom, da sua primeira fase de sambas-canções, pré-bossa nova, e foi composta com seu amigo de infância e grande compositor Newton Mendonça. Essa música é um exemplo claro de que às vezes o João merecia ganhar parceria. Tal o grau de reinvenção dele em algumas músicas. Caminhos Cruzados tinha sido gravada por Silvia Telles em 1958 como um samba-canção, sem síncope, sem o balanço de samba, conforme o manuscrito original da música. O que João fez foi desdobrar o ritmo, como se fala. O que ocupava um compasso passa a ocupar 2, e assim abre espaço para síncope, para o samba. Quando um coração que está cansado de sofrer... Isso foram 2 compassos, agora eu vou desdobrar, fazer o mesmo trecho em 4 compassos. Quando um coração que está cansado de sofrer... Essa música que estava completamente esquecida virou um clássico, e todas as gravações posteriores são com essa desdobrada, inclusive no livro Cancioneiro Jobim, o livro oficial de partituras do Tom. A música está escrita lá como João a reinventou, e não como foi composta. Com o dinheiro de Garota de Ipanema, Tom finalmente comprou a sua primeira casa, na rua Codajás, no Leblon, e o seu primeiro piano de cauda, um Yamaha que ele trouxe de navio dos Estados Unidos. Foi nesse piano que o Tom sentou com Chico Buarque para eles firmarem a primeira parceria. Ele queria compor como ele fazia com Vinícius nos velhos tempos, os dois em volta do piano e Tom vendo a letra surgir e dando pitacos. Chico foi até a casa do Tom, sentou ao lado do piano e ouviu inúmeras vezes a melodia de Zíngaro, mas não escreveu nenhuma palavra. Ao contrário do poeta Vinícius, Chico só escreve sozinho, em casa. Dias depois, estava pronta uma das músicas mais bonitas da história da música brasileira. Uma música em que tudo é perfeito. Melodia, harmonia e letra. Retrato em branco e preto. Tom construiu uma melodia cíclica, um motivo musical de 4 notas. A primeira nota, desce meio tom, sobe um tom, desce um tom e meio e sobe um tom, para voltar para a nota inicial e recomeçar. Outro ciclo das 4 notas. A primeira parte é toda assim. Aí sobe um tom e meio para fazer outro ciclo, com intervalos um pouco diferentes, mas com a mesma ideia. Desce, sobe, desce e sobe. Aí tem uma escala agora ascendente, sempre voltando para a primeira nota. Outro ciclo de 4 notas. E para voltar. Aí parece que vai repetir o ciclo inicial. Mas o Tom faz uma variação. Volta o ciclo de 4 notas. Na última parte, a melodia vai sempre subindo, mas com intervalo de meio tom para baixo em cada nota, assim. Outro ciclo de 4 notas. Aí desce. E de novo mais um ciclo de 4 notas para terminar. É um primor de melodia, um desenvolvimento muito rico, partindo só de 4 notas. Klaus Orgman entendeu como poucos o espírito da música do Tom e, por extensão, da bossa nova. Ele, até por falta de vivência, nunca pensou em samba quando escreveu os arranjos, as frases. Na minha opinião, ele pensa em música clássica, que, aliás, também inspirou muito o Tom. Especialmente no primeiro disco em que trabalhou com Tom, The Composer of Desafinado Plays, as orquestrações são bem simples, mais próximas da sonoridade dos 3 primeiros discos do João Gilberto. Mas com o tempo, Klaus foi conseguindo atingir uma grande densidade nos arranjos, mas sem se sobrepor à sutileza da bossa nova. É exatamente o que acontece nos arranjos do álbum Amoroso. As cordas são grandiosas, mas em nenhum momento parecem competir com a suavidade do canto e do violão do João. Nesse disco, Klaus usa muito piano elétrico, em vez do piano acústico, e muitas vezes em uníssono com as flautas, criando um timbre bem interessante e que acabou ficando como uma marca dele, como arranjador. A forma de retrato em branco e preto é A, B,
A2, que é uma variação do A, e C. E isso tudo 2 vezes, porque são 2 letras diferentes. Nessa gravação, João quebra o que é chamado de quadratura. Onde deveriam ser 8 compassos, que soa mais redondo, João às vezes atrasa e às vezes adianta a melodia, e tem trechos de 7 compassos, outros de 9. A forma da gravação é o seguinte: introdução, e João canta a música inteira, as 2 letras. Depois tem uma vez A, B, A2, C, instrumental, e de novo João canta a música inteira, e dessa vez repete o último C, e depois a coda. Algumas vezes já se falou que o trabalho do Klaus Orgmann, especialmente no trabalho com Tom, é mais de orquestrador do que de arranjador, porque as músicas do Tom já estariam arranjadas por ele mesmo. Eu discordo. Talvez no primeiro disco em que eles trabalharam juntos, isso pode ter acontecido em alguma escala, talvez até por uma certa cerimônia ainda entre eles. As introduções e codas instrumentais que o Klaus Orgmann criou nesse disco amoroso são primorosas e mostram um arranjador com total domínio da técnica de orquestração e também com grande repertório harmônico. A introdução dessa faixa começa com as 4 notas da célula inicial da melodia, só que meio tom abaixo do tom que o João vai cantar. O caminho harmônico que o arranjo faz até chegar no tom do canto é maravilhoso. Agora vai pro tom do João. A introdução começa com uma frase de cordas na região grave do violino, mas rapidamente sobe 2 oitavas e vai para a região bem aguda, com cama harmônica de flautas e piano elétrico. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada. Uma resposta bem jobiniana nos cellos, com muitos intervalos de meio tom. Já conheço as pedras do caminho. Cama harmônica de cordas na região grave. Bem que ali sozinho eu vou ficar tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto desse amor? O contrabaixo não toca a levada de samba. Ele basicamente toca nos tempos fortes. Tanto volta sempre a enfeitiçar. Os cellos seguem a subida cromática dos baixos dos acordes. Tristes velhos fatos que Notem que a cama harmônica das cordas muda de região quase a cada acorde. Lá vou eu de novo como um tolo procurar o desconforto. Agora um clássico de arranjos de bossa nova, desde o primeiro disco do João Gilberto. Frase dos violinos no agudo, sem cama harmônica das outras cordas, só o contracanto do violino. Dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara, ainda volto a lhe escrever, pra lhe dizer que isso é pecado. Contracanto de violinos bem no agudo, agora com cama harmônica das outras cordas. Passado e você sabe a razão. Os cellos fazem a subida cromática dos baixos e os violinos ficam em uma nota parada bem no agudo, a quase 4 oitavas de distância dos cellos. A maltratar. A cama harmônica de cordas com 2 vozes de flautas no último acorde. A parte instrumental começa com o uníssono das flautas em sol com piano elétrico. O timbre que resulta tem mais ataque do que se fossem só as flautas. Resposta dos cellos também com piano elétrico. A melodia agora está nos violinos no agudo, também com piano elétrico dobrando. Os violinos estão fazendo a melodia numa região muito aguda. Esse timbre só é possível com um naipe grande de violinos. Contracanto dos violinos também com piano elétrico. Voltam os cellos tocando os baixos dos acordes subindo cromaticamente.
os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada. Seu segredo sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho eu vou ficar tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que no entanto volta sempre a enfeitiçar com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu temi colecionar. Lá vou eu de novo como um tolo procurar o desconsolo que cansei de conhecer. De novo a linha de contracanto dos violinos sem camarmônica. Reparem que o sentido da frase é sempre ascendente. Tristes noites claras, versos, cartas, minha cara ainda volta. Agora a frase está bem no agudo. E esse timbre, como eu disse, só se consegue com um naipe grande de violinos. É pecado, trago o peito tão marcado de lembranças do passado e você. Os violinos chegam na nota Sol 5 e vão ficar lá por muito tempo, por muitos acordes. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu corpo. Agora um contracanto com saltos, uníssono de violinos com piano elétrico, sempre descendo uma sétima e subindo uma sexta. Colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Na coda, acordes dobrados por cordas e piano elétrico, com uma nota no agudo dos violinos. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Muito obrigado, até uma próxima. E ao Brasil, quando é que vocês pretendem ir? No fim do ano. Passaram o Natal? Passa tudo, uma opção de dias. É. João, foi um prazer muito grande. Já acabou? Queria falar um pouquinho mais? Por quê? Pois é, teremos que voltar aqui numa próxima oportunidade. Muitíssimo obrigada, João.